Deus, porque isso aí que nós fazemos aqui gostaria muito de compartilhar com cada um de vocês. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Mas nós sabemos que Jesus... Amém, Jesus. Só um minutinho, amor. Pode ficar. Eu vou precisar aqui um pouquinho, sim. Pior que eu fiquei... Posso usar? Pode. Eu acabei fazendo eu estou sem impressora e aí acabei que anotei aqui. Vamos abrir a palavra de Deus de Mateus capítulo 11, versículo 27. Só o versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Amém, queridos? Diz a palavra do Senhor: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Senhor Deus, tira de mim, Senhor Deus, porque eu não tenho capacidade dentro da minha visão, dentro dos meus estudos, dentro de tudo aquilo que eu tenho. Só o Senhor pode fazer para alcançar todos esses que estão nos ouvindo, mas não somente alcançar, Senhor Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que Tu venhas fazer deles um projeto. Eu profetizo cada um desses que estão nos ouvindo um projeto de vida, um projeto com o teu propósito, um projeto de vida que vai poder salvar muita gente da escravidão do pecado, da injustiça deste mundo, salvar vidas para o teu reino, Pai. Por isso, Pai, faça um projeto em cada vida que está me ouvindo, Pai. Tu sabes, ó Pai, que sozinho nós não somos nada. Nós somos uma palha, uma gota no oceano. Mas quando multiplicamos as coisas, elas se multiplicam também. As palavras se multiplicam e tudo faz para que a Tua glória seja manifesta em todo e qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém? Meditar aqui nesse texto. Primeira coisa que eu coloquei, amados, que tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, Jesus que falou isso, né? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Ou seja, é como se fosse alguma coisa assim, Deus gerou o filho dele através de Maria, e quando gerou esse filho, que é Jesus, né? Quando gerou Jesus, ele falou assim: Jesus, agora eu passo tudo para você. Tudo é seu. Faz o que você quiser. Tudo é tudo. Ele construiu a terra e deu ao homem. Amém? Adão e Eva. Adão e Eva fizeram coisas erradas e ouviram a voz da serpente. E ali eles perderam a graça de Deus, foram destituídos da glória, deixaram de ser filhos de Deus, passaram a ser criatura apenas, porque eles fizeram errado. Aí entrou a morte, entrou tudo que está errado que nós estamos vivendo até hoje. É por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas, quando chegou, através de Jesus Cristo, o plano de Deus, ele fez diferença, ele mudou a situação, ele trouxe Jesus de uma forma que Jesus pudesse assumir: agora, Jesus, é contigo, eu entrego a chave nas tuas mãos, tu tens a chave da morte, a chave da vida, tu tens o julgamento, tem tudo contigo, Jesus, agora é contigo, tudo está nas tuas mãos. Então Jesus assumiu toda a responsabilidade de conduzir esta terra.
Isso foi prometido pelos profetas, né? Se você ler lá o Isaías 53, Isaías capítulo 9, vai falar dos nossos Jesus, que é o Deus forte, é o conselheiro, é o príncipe da paz, e vai dizer tantas coisas, que ele seria pregado na cruz, que morreria, tudo isso. Mas tudo foi entregue para Jesus por causa disso. Ele já vem sendo preparado desde o princípio para assumir esta responsabilidade. Por isso que ele entrava no barco e chamava os discípulos e falava assim: agora é comigo, é eu. Quando vinha a tempestade, ele dava para a tempestade, porque tudo foi entregue para ele. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Deixa eu ler então. Jesus é o Filho de Deus unigênito. Nasceu do Espírito de Deus. Nasceu homem do ventre de Maria. Agora pergunto eu, Jesus é Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus? Eu botei aqui, qual seria a prova de que nós somos filhos de Deus? Pensa bem, Jesus é Filho de Deus porque nasceu de Deus. Nasceu do Espírito de Deus. Nós não nascemos assim, nós nascemos só do nosso pai, nossa mãe. Nós não nascemos de Deus. O projeto de Deus começou lá no princípio, em Adão, mas Adão falhou, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler alguns textos que é necessário a gente entender essas coisas. Eu vou... mas quero vocês. Eu gostaria que vocês participassem. De repente, vocês... Como assim? Dizendo, vocês estão aí, vocês poderiam botar o texto, mas não tem como, né? Capítulo 15. Eu quero que vocês leiam o versículo 44. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, que dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Você vai entender. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também a imagem do celestial. Pastor, não estou entendendo. O primeiro é terreno e o segundo é do céu. De quem ele está falando? O primeiro é Adão e o segundo é Jesus. Amém? O segundo veio do céu. Jesus não nasceu do homem, ele nasceu do céu. Ele veio, né, como uma nuvem, uma sombra, desceu sobre Maria, fecundou. O Espírito de Deus fecundou Maria. Ele nasceu de Deus. Amém, queridos? É só para a gente entender algumas coisas, que a importância de você buscar a filiação de Deus. Porque isso tudo que eu estou explicando para você, você entender que nós nascemos terrenos. Mas ele bota assim como a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Como que nós vamos trazer a imagem do celestial? Tem um texto em Hebreu que eu também quero ler para vocês, só para adiantar algumas coisas, mas eu vou voltar ao nosso texto principal, aonde nós estamos estudando. Amém? Por isso que eu quero muito estudar com vocês, que estudar é importante, a gente estudar
a Bíblia, que a Bíblia ela tem algumas coisas que a gente fica difícil, nem tudo a gente pode interpretar. Por exemplo, no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 6 diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim da vida a ousadia e a exultação da esperança. Peraí, então Jesus tem uma casa que ele foi para o céu, morreu, mas deixou aqui uma casa. Quem é a casa? Somos nós. Nós. Mas eu quero chegar a isso devagar, até para você entender que nós temos que ter a imagem do celestial e a imagem do terreno. A imagem do terreno nós não vamos tirar porque nós somos terrenos, mas nós temos que ter a imagem do celestial. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só a importância de entender isso, porque eu estou colocando para vocês, perguntando, por que somos também filhos de Deus? Nós não somos filhos de Deus. Qual seria a prova de que somos filhos de Deus? Porque Jesus é filho de Deus porque nasceu de Deus. E nós? Nós nascemos de Deus para sermos filhos de Deus? Não. Nós não nascemos de Deus. Agora, se você vai pegar os textos, tudo lá de 1 João. Lá no final da Bíblia, antes do Apocalipse, tem 1 João, 2 João, 3 João, né? E depois tem o livro de Judas e depois tem o Apocalipse. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amados, o que quer dizer isso, pastor? Ele quer dizer que todo aquele que é nascido de Deus não... Então eu posso ser nascido de Deus, eu só não praticar o pecado. Mas ele fala de alguma coisa, porque a semente de Deus está dentro dele. Que semente é essa? Tem que morar, tem que ter uma semente dentro de nós que nos impede de pecar, que justifica os meus erros. Você viu a música que nós cantamos, que ele falou, né? Que dos seus pecados eu não lembro mais. Porque Jesus, ele foi para a cruz para morrer no seu lugar e no meu lugar, para levar o meu pecado e o seu pecado. Se a semente de Jesus, que é o Espírito de Jesus, habitar em mim, Jesus como casa morar em mim, ele já morreu pelo meu pecado na cruz do Calvário. Mas para isso, eu preciso renunciar à minha vida aqui e nascer de novo de Cristo. Como assim, pastor? Tinha um homem chamado Nicodemos, que está no Evangelho de João. Agora não é 1 João, não. Evangelho de João, capítulo 3. Que você vai entender aqui. Evangelho de João, tinha um homem chamado Nicodemos que disse assim: havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não estiver com você. Ou seja, Nicodemos ficou investigando a vida de Jesus e viu os milagres que ele fez, que eu vou comentar com você, alguns deles aqui. Então ele falou assim: meu Deus, o que ele ressuscitou morto, ele curou o enfermo, ele curou o leproso, ele parou a tempestade, ele fez... Meu Deus, esse homem é de Deus, eu não tenho dúvida que ele é de Deus. Então ele chegou a essa conclusão, e como ele era um homem muito importante na sociedade, né? Aqui diz no versículo 2 que de noite, às escuras, eles foram seguindo Jesus. Oi, Jesus, vem cá, eu sou Nicodemos, eu queria falar com você. É que eu sou muito conhecido, eu estou aqui escondido, que ninguém pode me ver. Por quê? Porque eu preciso entender uma coisa. Eu sei que você é de Deus, você fez muitos milagres, mas eu quero saber. Aí respondeu Jesus quando ele falou assim, né? Foi de noite, né?
Aí Jesus falou, respondeu para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele falando, né, para Jesus, vendo que Jesus era de Deus. Mas Jesus já respondeu, já sabia qual era a dúvida do coração dele. Porque tudo foi entregue para Jesus. Oi, lembra do nosso texto que nós estamos lendo? Então Jesus chegou e falou assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Então você precisa nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Não pode entender tudo isso que eu estou explicando aqui, que quando nós nascemos, nós somos terrenos e não somos filhos de Deus. Nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que adquirir esta semente que nos avisa do pecado, que nos justifica o pecado. Continuando, perguntou-lhe Nicodemos: mas como um homem pode nascer um homem sendo velho? É que ele pode nascer de novo? Porventura ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Ele foi pela lógica, ele não está inventando história. Jesus, quando falou nascer de novo, como é que pode isso? Então ele chega lá e diz: o que é nascido de carne é carne, ou seja, o que é terreno é terreno. Não tem jeito. Agora, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula, é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amado, Jesus Cristo está querendo que ele nasça de novo do Espírito. É receber Jesus, é aceitar Jesus no seu coração, é entregar sua vida para Jesus, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que você recebeu o Espírito de Cristo. Batismo significa sepultamento, é imersão dentro da sua vida. Você mergulha e sai uma nova criatura. Você já não é mais a mesma pessoa, você mata o seu velho homem, a sua antiga missão terrena, e passa a ter a sua missão celestial, porque você nasceu do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo. Ah, pastor, eu quero batizar agora. Não, não é assim. Você tem que primeiro receber isso no seu coração, entender. Pastor, eu preciso parar de pecar? Não, você não consegue parar. Nem eu consigo, ninguém consegue parar de pecar. Você primeiro precisa entregar sua vida para Deus. Falar com Deus pessoalmente. Deus, eu quero. Eu ouvi o pastor Luiz falar. Ele conhece a mim, mas você. Você vai chegar, eu ouvi o pastor Luiz falar. Eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Amados, com certeza ele vai te ouvir. Você falou sério com ele, ele vai te ouvir, e vai entrar, e vai fazer mudança, e vai fazer você nascer de novo. Igual como é que eu fiz, e muitos desses que fizeram. Aí nós somos uma nova criatura eu sou. O passado já ficou para trás, as coisas velhas se passaram, e eu tenho uma nova visão. É diferente, é uma coisa que não se explica, é sobrenatural. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, agora capítulo 1. Capítulo 1 diz assim, no versículo 12, né? João, nesse mesmo capítulo 3 aqui, você volta 2 páginas, no capítulo 1 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Tem outra versão que diz, deu o direito. A NVI diz o direito, deu o poder, deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui agora? Eu estou falando a teoria, a prática existe. Nós vamos orar por você e Deus faz isso. Tem muitas vezes que a gente tem. Você vê escândalos aí, porque pessoas que estão dentro da igreja e pensaram que nasceram de novo, mas não nasceram de novo. Nascer de novo é uma nova criatura, é uma nova visão, é uma forma diferente de viver. Você já não quer mais pecar.
A semente não deixa você entrar na prática do pecado, como nós lemos no texto de 1 João 3,9, ele diz, né, permanece nele e ele não pode estar no pecado. Amém, queridos? Ele não pode mais estar no pecado, porque ele é nascido de Deus, nasceu de novo. O que faz isso é o Espírito de Deus. Por isso que Jesus, quando estava aqui, ele falou assim, ó, vocês, eu vou morrer, eu vou para o céu, mas vocês não saiam de Jerusalém, porque do alto, vocês serão revestidos de poder. Poder que farão vocês filhos de Deus, transformarão as suas vidas, a sua vida será mudada. Pedro, hoje você negou a mim 3 vezes, negou ali, né, quando eu fui julgado, mas agora você não vai negar mais não, porque você vai nascer de novo, você vai entregar sua vida para Deus, e você vai entender tudo isso que eu estou falando. E ali mesmo, quando Pedro estava ali em Pentecostes, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, e ele recebeu o Espírito Santo, e ele pregou para todos aqueles que crucificaram, vocês crucificaram a Jesus, e Jesus ressuscitou o 3º dia, ele está vivo, está à direita de Deus, e pregou tudo isso. Por quê? Porque ele nasceu de novo, nasceu de Deus, e praticava as coisas, e fazia milagres. Hoje Pedro não faz mais milagre, ele está no céu lá, ou seja, ele está no paraíso, mas ele não tem mais intervenção nenhuma aqui na terra. Ah, pastor, eu São Pedro, ele vai me... Não adianta, você tem que orar para Jesus. Jesus ressuscitou e ele é o seu advogado lá do céu. Está escrito que ele é seu advogado. Tudo Deus deu para ele. Ele revela quem quiser, ele se revela a quem quiser, ele se revela aos que creem nele, aos que confiam nele. A mesma coisa você vai se entregar para uma pessoa que não confia? Jesus se entrega naqueles que confiam, que entregam a sua vida e que recebem o Espírito de Cristo. Aí Deus pode chegar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu abri, eu entrei, ele abriu a casa para eu entrar e eu vou cear com você. Cear significa aliança no judeu. Aliança, eu quero marcar uma aliança com você. Eu quero confiar em você. Eu quero entregar minha vida. Eu já entreguei a minha vida, mas eu quero que você me aceite, que você creia. Que você abra o seu coração para eu entrar. Amém, queridos? Continuando aqui, amados. Todo aquele que crê que Jesus, o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Como assim Jesus é o Cristo? Jesus não é Jesus Cristo? Não. O sobrenome não é Cristo. Jesus é Jesus. Jesus é o filho de José e Maria, terreno, né? Agora, ele nasceu de Deus. Jesus é o Messias. Mas ele só se tornou Cristo depois que venceu a morte. Depois que ele voltou para o Pai, ele se tornou o ungido de Deus. Ali ele é o Cristo. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai nascer de novo. Mas isso tem que conquistar o coração do Pai, os corações de Jesus. É Jesus que vai se revelar. A tudo está entregue na mão dele. Ele vai dizer o sim ou não para você. Então não adianta me convencer, nem convencer o pastor, nem convencer ninguém. Você tem que convencer Jesus. E Jesus sabe o que está no teu coração. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Só aqueles que entrou, que recebeu a Jesus no coração, tem essa intimidade com Jesus. Como nós lemos no primeiro texto, o que nós lemos lá no princípio? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, o Pai, Deus, conhece quem era Jesus e depositou toda a confiança nele. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, Jesus conhece o Pai. Só ele conhece o Pai. Ele é o Filho unigênito. Ele tem intimidade. Ele sabe quem é o Pai. Várias vezes em mim eu estou no Pai. E se não, aí ele bota assim, se não o Filho e o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho não quiser revelar, não tem. Você tem que convencer o Filho. Mas como que você convence o Filho? Como nós falamos aqui.
Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa conhecê-lo. Você precisa entregar sua vida para Ele. Nem todo mundo é filho de Deus, como nós lemos aqui, né? Então, Jesus, Ele quer conquistar você, mas Ele quer que você entregue sua vida para Ele. O texto base que citamos primeiro, Jesus diz que tudo lhe foi entregue pelo seu Pai. O que entendemos por isso? Que Ele, conhecendo o Filho, reconhecendo o Filho como herdeiro, como tutor, como merecedor, entregou todas as coisas de Jesus. O julgamento, a salvação, o destino de todo mundo, está tudo na mão de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da vida, né? Jesus provou de todas as maneiras que Ele pode todas as coisas. Como que Jesus provou todas as coisas? Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, eu vou ler para vocês, do versículo 1 a 8. Era bom que você anotasse, depois de vocês lessem. Diz assim: 6 dias depois tomou e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Bom estarmos aqui, disse Pedro para Jesus. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, Jesus, outra vai para Moisés e a outra para Elias. Quando Pedro falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quem tenho prazer. A ele ouvi os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou Jesus nele, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. O que foi isso, irmãos? Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que é aqueles mais próximos a ele. Vou chamar vocês 3 que eu confio, vocês estão mais próximos de mim. Vamos subir lá no monte. E quando chegou lá em cima no monte, ele se transfigurou, ele mudou. Veio uma luz, encheu ele, que a ele tudo designa. Então ele quis se revelar a Pedro, Tiago e João. Por quê? Não sei, ele sabe por que ele se revelou. Pedro, Tiago e João foram discípulos que morreram, deram a vida por Jesus depois do testemunho, depois que Jesus subiu. Então, eles ficaram ali e, de repente, Jesus traz Elias e Moisés. Moisés e Elias. Quem foi Moisés? Moisés estava morto. Moisés já morreu. Como ele pôde trazer pastor, mas foi uma visão. Tá, foi uma visão. Agora, que visão foi essa? Uma visão que Pedro, um homem que andou sobre as águas, quando Jesus falou assim: Pedro, pode vir que você anda sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas. O que aconteceu? Ele viu ali e falou assim: não, vamos fazer uma tenda. Para ele pedir para fazer uma tenda não era uma imagem, não. Era uma coisa muito mais poderosa, muito mais, praticamente um ser humano na frente dele. Eu não sei te explicar, mas para Pedro chegar e ver e falar isso é alguma coisa muito poderosa. Então ele tirou um morto, não Moisés, um morto trouxe. Elias, quem foi Elias? Elias foi arrebatado, está em 2 Reis, capítulo 2. Ele foi arrebatado aos céus, ele não morreu. Aqui, mas nós podemos observar uma coisa tremenda. Jesus trouxe o morto e trouxe um que ressuscitou, que não morreu. Porque assim será no final dos tempos. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão aos ares. E os vivos que estarão aqui ainda, que é breve, que Jesus já está voltando, nós, os vivos, subiremos, mas os mortos subirão primeiro. E nós subiremos também. Como será isso? Não sei, irmãos.
Mas eu creio, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Deus vai falar com você sobre isso, amado. Porque quem não for filho não vai subir para a casa do Pai. Então é importante, nós, nesse momento de pandemia, muitas pessoas se desviando do caminho do Senhor, pessoas vendo as coisas acontecer, vendo essas pessoas se desviarem do caminho, vendo pessoas que são crentes, aparentemente crentes, se perderem. Não é por esse caminho. Eu estou trazendo a vocês uma palavra de verdade para vocês voltar ao primeiro amor, para voltar a saber que quem não for filho não vai subir. Quem não tiver essa experiência com Deus, quem não buscar a presença de Deus, quem não permanecer até o fim não será salvo, a Bíblia diz. Então nós precisamos, mas não como um filho pródigo que sai de casa quando acha que as coisas não estão dando certo, eu não estou concordando, eu vou sair de casa. Não, eu quero permanecer na minha casa. E não ser como o outro irmão que estava dentro de casa, mas estava insatisfeito. Estava dentro da casa do pai, mas estava insatisfeito. Deus não quer ninguém insatisfeito. Se você está insatisfeito, talvez você está insatisfeito com Jesus. E Jesus só vai dar ordem para quem vai subir com ele. Aquele achar que deve, aquele ver, a revelação. Entregou tudo para ele. E é ele que vai trazer a salvação. É ele que vem buscar a igreja. Deus entregou tudo para ele. Vocês estão entendendo, amado? É por isso que eu estou batendo nessa tecla, não só para aqueles que ainda não entregaram sua vida, não foram batizados, mas para aqueles também que estão na igreja, que talvez estejam nesse momento com tanto receio, com tantas coisas, que possam estar fazendo coisas que não estão agradando a Deus. E eu estou batendo nessa tecla. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler um outro texto. O outro texto está em Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou ler tudo. Versículo 38 em diante diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: era mal, tem 4 dias de morto, está fedendo. Ele já está em putrefação, já está 4 dias. A Marta falou: não tem como. Você quer que tire a pedra? Porque já são 4 dias que ele morreu. Versículo 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ele não falou assim: se crer vai ver a glória de Jesus. Ele não falou isso não. Se creres vai ver a glória de Deus. Porque Deus deu tudo para ele. Entregou tudo para ele. Vai ver a glória de Deus. Ele fala em nome de Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? Vai ver a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha só, o Pai e o Filho. Amém? Aliás, eu sabia que sempre me ouve. Por causa da multidão presente, para que creiam que tu... Ele não fazia nada para se glorificar, não. Ele fazia para que as pessoas que vissem crescem nele. Sabia que estava tudo entregue a ele. Como é que uma pessoa, 4 dias de morto, pode ressurgir de novo, amados? Não existe. Da mesma forma como ele pode pegar Moisés lá morto e trazer a vida, mostrando para os seus discípulos, e depois traz Elias do céu e traz a imagem dele. Como? Se Jesus nasceu de Maria. Vocês estão entendendo? O que eu estou batendo na tecla com vocês, como bati domingo, que você tem uma pátria no céu, que você é coerdeiro com Cristo. Eu tenho falado isso. E muitas pessoas não estão se debruçando, se joelhando e glorificando esse Deus vivo, que está verdadeiro, que está aí batendo na porta, que está na tua casa, que está na sua vida. Não precisa estar na igreja, está na casa.
Porque você não é crente só de igreja. Eu tenho que ser crente dentro do meu trabalho, dentro da dificuldade, dentro da luta, no deserto, em qualquer lugar. É ali que eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus em qualquer situação. Eu tenho que amar meu irmão. Se eu não amo meu irmão, eu estou em trevas. Como diz a palavra de Deus, eu tenho que amar todos os meus irmãos. Ah, mas ele pensou no meu carro, eu não gosto dele. Você não gosta dele, você não gosta de Jesus, porque Jesus morreu por ele. A vida é essa com Cristo, é uma vida diferenciada. Toma a sua cruz, Jesus. Se você quiser levar a sua vida independentemente, achando que você sabe o que é certo e o que é errado, você está errado. Porque você não está agradando o coração de Jesus. Pô, pastor, palavra dura essa. Jesus falou isso para os seus discípulos. Os discípulos também falaram palavra dura, mas não é minha, é de Jesus. Jesus chegou para uma pessoa lá e falou assim, me siga. Ele falou assim, não, eu tenho que enterrar meu pai primeiro. Jesus diz, vai e prega o evangelho para lá, mas me siga. Se você não me seguir, você tem que agradar o coração de Jesus. Jesus morreu no teu lugar para morrer. Nunca o Filho de Deus vinha à terra para morrer no meu lugar. O que é isso? Não existe milagre maior. Eu tenho que morrer também por ele. Eu tenho que me entregar, eu tenho que matar minha vida aqui. Se alguma coisa eu sentir que eu estou desagradando a Deus, eu quero entregar. Eu quero morrer. Porque eu quero uma vida na pátria que eu tenho no céu. Deus preparou uma pátria no céu. Você está entendendo? Você está prestando atenção? Está ouvindo a voz de Deus? É Deus que fala com você. Não adianta você fazer um cerco e ficar, eu vou me proteger disso, me proteger daquilo. Você não se protege de nada. Como eu digo sempre, estou falando para você sair na rua. Oba, não tem pandemia para mim, não tem. Tem tudo. Jesus Cristo, quando foi nascer, Deus, que era como Jesus, ele fugiu para o Egito. Por quê? Herodes resolveu matar todas as crianças. Porque os 3 reis magos veio até Herodes e disse que, nasceu o rei dos reis, o Senhor do Senhor, nasceu o Filho de Deus aí, que vai reinar, que vai vir para reinar. Para o Herodes achou que o ciúme, foi lá e mandou matar todas as crianças. E aí Deus podia falar que não. Deus veio lá de cima, mata Herodes. Não. Teve que fugir também. Nós temos que obedecer, amados. Se tem situações assim, nós temos que estar dentro da lei, aqui da terra, ser obediente aos líderes, aos trabalhos. Porém, é assim que Deus quer. Jesus quer fazer diferença na minha vida, na sua vida. É isso que Deus quer. Deus te chamou para isso. Então, Lázaro, 4 dias de morto. Como é que pode uma coisa dessa? Jesus andou sobre as águas. Você já imaginou você andar sobre as águas? Tudo foi entregue a Jesus. Eu quero encerrar. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é o nosso advogado. 1 João capítulo 2. Lá no finalzinho, aquelas 1 João capítulo 1. É o melhor livro para você ler, é 1 João. Lê 1 João, lê, relê, pergunta para o pastor, conversa comigo. Porque lá diz que Jesus é o nosso advogado. Jesus quer fazer isso na sua vida. Quando você entende que Jesus é seu Pai, quando você entende isso, você vai ter algo de novo na sua vida. Você não vai viver só para o seu filho, só para a sua esposa, só para o seu marido, só para isso, só para aquilo. Você vai ver uma vida coletiva. Você está recebendo essa palavra em nome de Jesus. Amado, Deus não vai te negar nada. Sabe por quê? Porque ele não negou nada ao filho dele. Nós somos filhos adotivos através de Jesus Cristo. Ele recebeu você. Ele quer você perto dele. E eu quero deixar mais um texto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Deus deseja que todos sejam salvos. Jesus é a porta. Se alguém entrar pela porta, será salvo. A salvação hoje nós temos que entrar pela porta.
abrir o nosso coração para Jesus e deixa Cristo entrar. Deixa a luz de Deus entrar. Deixa Cristo entrar na sua vida. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai, que Tu és um Deus que está visitando a cada um dos Teus filhos agora. Visitando de uma forma, Pai, da qual eu fui ministrado pelo Senhor hoje, nessa manhã, da qual eu creio que eles estão precisando entender o que significa a filiação de Deus, porque todos nós nascemos terrenos. Como eu sempre digo, muitos aí querem ser filhos de Pelé, ser filho de não sei quem, filho de Neymar, mostrando aí, mas tem que fazer teste de sangue. É difícil enganar. Imagina ser filho de Deus. Ninguém vai enganar Jesus. Eu abençoo a vida dos teus filhos. Receba em nome de Jesus essa unção que desce do céu. Esta glória que manifesta, que faz transformar o nosso ser. Que a nossa mente fica voltada para Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, que incomoda eles para estudarem, Pai. Isso vai estar no Facebook, eles podem consultar, ler, estudar, perguntar para mim, Pai, para não ter desculpa depois, Pai. Porque o Senhor sabe, Pai, que o Senhor mandou trazer, porque o Senhor está voltando, o teu filho Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E a igreja não é aquele que está dentro da igreja, é aquele que tem a igreja dentro de si, que tem Cristo morando, que tem o selo do Espírito Santo. Portanto, Senhor Deus, eu profetizo sobre cada um desses que aqui estão me ouvindo, Senhor Deus, que a glória de Deus há de se manifestar e que toda dificuldade, toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra de Deus, receba essa unção, porque Deus, como Pai, Ele não vai te deixar desamparado, de jeito nenhum, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém? Que Deus te abençoe. É um prazerzão falar com vocês. Confesso, ministrei essa palavra porque eu creio que você precisa. Mas eu creio que Deus falou comigo. Mensagem para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz. E quinta-feira estamos aqui de novo. Vou ministrar uma nova palavra, de uma nova forma que Deus vai mandar, fresquinha, para vocês também serem abençoados. Amém? Jesus abençoe todos vocês. Amo vocês, todos vocês. Dora, Josete, todos vocês são bênção de Deus na minha vida. Né? Glória a Deus, aleluia. Araci, Dora, todos vocês. Carlos Alberto, Dora. Oh, Jesus, Deus abençoe todos vocês. Ó, meu coração bate por vocês. Estamos juntos. Amém? Continue orando pelo Davi. Que Deus, que Davi, o nosso querido Vinícius, o neto do Davi, estava assistindo aí. Que Deus abençoe você também, Vinícius. Que a gente possa estar marcando aí para a gente conversar mais sobre a Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor. Amém? Tchau, tchau.